futuro servidor público do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, especificamente soldado combatente. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação para a banca IDECAN, que está aí organizando esse concurso público para que você consiga realizar o sonho de se tornar servidor público, assim como eu, servidora pública há 7 anos, sou servidora da área da educação e o concurso público mudou a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que esse concurso também vai mudar a sua vida, principalmente porque eu adoro falar de concursos na área da segurança pública. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros ele tá ali alinhado à segurança pública, porque em uma sociedade como a nossa, os profissionais da segurança pública eles têm um papel fundamental de manutenção da ordem da sociedade, tem um papel fundamental de contribuir realmente com as pessoas, e o Corpo de Bombeiros faz isso de uma maneira incrível. Então que você consiga ser aprovado para servir as pessoas, assim como eu sirvo na educação ensinando, que você consiga servir as pessoas salvando a vida delas, né? Tornando a vida das pessoas na nossa sociedade melhor. Então vou trazer muitas dicas para que você consiga aprovação e consiga se tornar servidor público. Vamos falar do edital? Conforme edital, você terá que produzir um texto aí dissertativo, mínimo 20, máximo 30 linhas, e a redação vale 50 pontos. Só que conforme edital, a mínima para você é 25 pontos. Porém, você sabe muito bem, você é concurseiro, você sabe disso, que tirar 25 pontos na redação, que vale 50, é muito pouco. Eu digo isso porque eu tive um aluno nota máxima na FGV, que ele subiu 2.000 posições, porque ele gabaritou a redação. Então ele subiu 2.000 pessoas na classificação final. Então você sabe que é essencial tirar uma boa nota na discursiva, mesmo que a banca defina ali uma porcentagem mínima de 25%, que seriam 25 pontos, é importante que você tire aí no mínimo 45 pontos, e isso é totalmente possível com uma boa estratégia. Mesmo que você nunca tenha feito uma redação na vida, mesmo que você odeie língua portuguesa, odeie escrever, é totalmente possível, porque quando a gente fala de um texto para concurso público, um texto de redação, uma prova discursiva, é sobre aprender uma estratégia do que fazer em cada linha, como iniciar o parágrafo 1, como fazer a amarração das ideias no parágrafo final, quais conectivos vão se encaixar dentro do seu texto, quais citações e leis fazem sentido dentro daquele eixo temático. Então é muito sobre aprender essa estrutura para aplicar essa estrutura para qualquer tema. Conforme edital, também não tem nada específico em relação ao tema da redação. Professora, o que significa isso? Pode ser que a banca cobre tecnologia, meio ambiente, educação, saúde, cidadania, segurança pública, ou seja, o tema não tem necessariamente relação com o cargo. Geralmente, quando as bancas trazem ali que o tema vai ter relação com o cargo, a gente já espera algo na área da segurança pública. Foi o caso, por exemplo, desse meu aluno da FGV. O tema envolvia a área da segurança pública, a banca previu isso no edital. Então o tema foi a questão das vantagens e desvantagens do uso de câmera de segurança em fardas policiais. Mas outros concursos na área da segurança pública já cobraram temas que não tinham relação com o cargo. Então é importante que você se prepare para qualquer tema, considerando que a banca coloca o seguinte no edital: o tema da redação tem relação com questões contemporâneas. Nós sabemos que o Brasil tem muitas questões. Então, ficar tentando adivinhar o tema, né? Fazer aquela coisa assim, não, eu vou tentar incorporar aqui para adivinhar, não vai rolar. Tem que aprender redação para qualquer tema. Não fique preso a temas. Ah, então eu vou estudar a questão da inteligência artificial no mercado de trabalho. Ah, eu vou estudar a escala 6x1. Eu vou estudar a violência contra a pessoa idosa. É como jogar na loteria. Não é um estudo estratégico, não é um estudo que tem musculatura, que tem fibra e que vai trazer resultado. A melhor maneira de estudar redação é aprender os eixos temáticos, citações e leis para muitos temas, para que você não seja pego de surpresa. Só para dar um exemplo, teve um concurso aqui no meu estado, que é o Mato Grosso. Teve uma cidade de Sinop, a prefeitura fez concurso público, a banca foi a Selecom, e o tema para nível médio foi sobre a escala 6x1, por exemplo. A banca trazia ali umas reflexões sobre a questão das mudanças da jornada de trabalho, e ela pediu ao candidato para fazer uma reflexão sobre isso. E os cargos eram especialmente para a saúde. Então não fique pensando, vai cair segurança pública porque eu estou no Corpo de Bombeiros, isso tem relação com segurança pública, não necessariamente. É importante aprender citações, leis, uma estrutura para todos os temas. Isso sim é uma preparação que é real de um verdadeiro concurseiro que está no caminho da aprovação. Então, questões contemporâneas podem envolver muitas coisas, não fique preso aí ao eixo temático. Uma coisa que eu achei extremamente interessante nesse edital, que é uma coisa que não é muito comum em concursos, é o fato de que, quando a gente pega a grade de correção e a banca coloca isso no edital, ela coloca lá como é que a redação vai ser avaliada, ou seja, como os corretores vão dar nota de vocês, geralmente tem ali língua portuguesa, argumentação, coesão, coerência, estrutura, e aí a gente tem as notas que geralmente são proporcionais.
Isso não vai acontecer no concurso de vocês. A maior parte, o maior peso da nota da redação vai ser língua portuguesa. Olha que interessante. Então, 20 pontos desses 50 estão direcionados para a língua portuguesa. Então, é importante que você não erre crase, não erre vírgula, concordância, ortografia. Professora, eu sou péssimo de língua portuguesa. O que eu vou fazer? Eu vou estudar uma gramática? Não. Porque você nem tem esse tempo, tá? O que você tem que fazer estrategicamente? Identificar os seus erros principais e corrigi-los. Então, por exemplo, eu já percebi como professora que existem erros que todos os estudantes cometem, porque são erros que vêm da nossa formação, né, da nossa educação brasileira. Então, muitos candidatos erram concordância, plural, singular, muitos candidatos não colocam letra maiúscula em leis, documentos, nomes de pessoas, muitas pessoas erram a vírgula. Então, por exemplo, dentro do meu curso eu tenho um módulo específico de língua portuguesa, porque eu já entendi e eu mostro com trechos de redações dos meus alunos ao longo desses anos, esses erros são mais cometidos. Por exemplo, um erro assim clássico que 99% dos candidatos comete, isso reduz nota, é separar o sujeito do verbo com vírgula, né? Então a pessoa coloca lá, a Constituição Federal determina, colocar a Constituição Federal, vírgula, determina, tá errado, porque eu não separo o sujeito do verbo, a menos que haja uma informação que especifique ali o sujeito. Então, para além de aprender uma estrutura de redação com parágrafos, um texto dissertativo, você também vai ter que aí focar na língua portuguesa, porque ela vai garantir muita nota para você, tá? Diferente de outros editais que a gente tem uma proporção ali da nota de estrutura, de argumentação, no caso desse edital para oficial combatente, a língua portuguesa vale muito, muito ponto mesmo, então é muito importante que você se atente para escrever de maneira adequada. Um outro aspecto também é que muitos candidatos acabam trazendo palavras da oralidade para dentro do texto. Você tem que entender que é uma prova discursiva, um texto escrito, e a língua escrita, né, a escrita na nossa sociedade, ela tem regras ortográficas, gramaticais, que precisam ser seguidas. Então, muito candidato acaba lançando mão da oralidade dentro do próprio texto, o que também pode reduzir e prejudicar sua nota de língua portuguesa. Então, quando a gente fala de língua portuguesa, não é só não errar, tem outros aspectos, por exemplo, a pessoa que repete muito uma palavra na redação, por exemplo, a pessoa repete só a palavra cidadão. Cidadão, 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 ao invés de trazer sinônimos como sujeitos, indivíduos, bojo social, a pessoa só coloca cidadão. Isso também compromete a língua portuguesa, porque mostra uma falta de repertório linguístico. A pessoa não tem a capacidade de fazer uma elaboração sem que o texto fique repetitivo. Então, isso também pode reduzir a nota. Então, para além dos erros de língua portuguesa que você não pode cometer, ou evitar ao máximo, é importante que você também tenha um conjunto, uma variedade linguística, que você consiga empregar isso na sua redação. Eu sempre faço a correção dos meus alunos da plataforma, e eu sempre falo, ó, tá repetindo muito essa palavra. É óbvio que, para alguns temas, existem palavras que elas são viscerais e que elas são insubstituíveis. Por exemplo, obsolescência programada. Inclusive, é um termo que eu uso dentro do meu material de flashcards, dentro do curso de redação. Eu trago vários temas e vou explicando esses temas. Obsolescência programada, basicamente, é um processo em que a indústria produz mercadorias com uma validade, justamente para você comprar cada vez mais. Então, você compra um celular, ele dura 3 anos e ele tá ali programado para durar 3 anos. Mesmo você cuidando dele ou não, ele vai quebrar porque ele foi feito para não durar. Isso a gente chama de obsolescência programada. É difícil você substituir esse termo. Ou, por exemplo, a expressão gentrificação, que é o processo em que um grupo de empresas imobiliárias entram numa região mais desfavorecida, acaba comprando terrenos das pessoas que moram naquela localidade para construir grandes empresas. Isso gera ainda mais exclusão espacial. Gentrificação é uma palavra insubstituível, né? Porque é um conceito muito específico. Agora, existem palavras que podem ser substituídas, por exemplo, Brasil, a gente pode substituir por nação, por sociedade, então existem outras palavras que podem ali ocupar espaço de Brasil dentro de um texto. Então, eu recomendo que você, para além de aprender uma estrutura com parágrafos, com citações, com leis, com conectivos, que você tenha essa atenção especial para a língua portuguesa, porque ela vai ser decisiva. Existem concursos que é o oposto, por exemplo, eu fiz uma coordenação para um concurso específico que a redação valia 10 pontos, isso para uma secretaria de educação. 10 pontos valia a redação, 2 pontos para a língua portuguesa e 8 de argumentação. Então essa banca ela estava optando muito mais por ver a parte argumentativa do texto do que de fato a língua portuguesa. E no caso de vocês é o oposto. A banca ela vai dar muita atenção para a língua portuguesa. Então, para conseguir um bom resultado, para além da estrutura, é importante aprender língua portuguesa, tá? E existem citações e leis que eu sempre falo que se encaixam para muitos temas, né? Então, por exemplo, a Constituição Federal,
É um documento riquíssimo, porque vai falar de muitas possibilidades temáticas na redação, então sobre educação, sobre saúde, meio ambiente, sobre segurança pública, sobre direito às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, porque a gente está trabalhando o princípio da igualdade e da dignidade que estão previstos, né, nesse documento. A gente tem, por exemplo, citações como Sartre, que vai dizer que a violência é sempre uma derrota. A gente vai ter, por exemplo, o Foucault, que ele vai analisar a nossa sociedade e ele vai dizer que a sociedade, ela vive uma violência atmosférica. Outras citações para outras possibilidades também. Steve Jobs, ele vai dizer que a tecnologia move o mundo, também uma ótima citação para eixos temáticos que envolvem tecnologia. O Nelson Mandela vai dizer que a educação é a arma mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo. Então existem, gente, muitas citações e muitas leis que podem ser empregadas em muitos temas. Então não cabe a você não tem nem esse tempo de ficar pensando, eu vou escolher uma citação por tema. Não. É entender que existe um conjunto de repertórios, são citações, leis, fatos históricos, que se encaixam para muitos temas, e aí você vai aprender isso e aplicar na sua prova. Tanto que dentro do curso a gente tem aulas específicas sobre leis, citações, que se encaixam para muitos temas, porque é justamente dá a ideia de que o aluno ele pode ser servido com um bom banquete, com muita gordura de leis, citações e conseguir encaixar isso para muitos temas e não ficar no dia da prova, meu Deus, o que eu falo sobre isso, o que eu penso sobre isso. A banca não quer o que você pensa, a banca quer um discurso crítico, racional, científico, intelectual, racional, em que você não fique expressando as suas visões internas, né, os seus desejos ou visões pessoais sobre aquele tema, mas uma visão racional, como quem analisa aquele tema sem se contaminar emocionalmente por aquilo. E é isso que eu ensino, fazer uma redação crítica, racional, científica, sem fake news, sem você pender para nenhum lado político, porque no mundo como a gente vive hoje, né, as pessoas elas querem expor as suas opiniões a qualquer custo, até como uma coisa de honra, e na redação não tem isso, a gente faz redação para a banca, para atingir os critérios de avaliação da banca, para conseguir aquela nota e garantir o nosso termo de posse. Então não fica pensando, eu vou colocar a minha opinião, vou colocar o que eu penso, a banca não quer o que a gente pensa, a banca quer um discurso que ela considera o adequado. E esse discurso está muito alinhado com a Constituição Federal e Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então você quer aprender a fazer redação para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Oficial Combatente, eu te convido a clicar nesse link aqui abaixo, que é o meu curso de redação para concurso. Lá tem aulas online, plataforma de correção, muitos materiais digitais, a gente tem e-books que vão te ajudar bastante. Então clica aqui abaixo que vai ser um prazer te conduzir até a aprovação.